Oi, pessoal! Eu de novo, só que essa live é inédita. Hoje vou fazer solo. Olha que legal! Trazendo um tema muito interessante para todos vocês. A administração do tempo. Tô vendo, o pessoal tá entrando. Muito bom ver vocês todos. Que a delícia. Um grande beijo para todos. Vamos aproveitar. À medida que a gente for conversando, vocês vão pondo suas perguntas embaixo e vão sinalizando o que vocês gostariam que eu respondesse. Tá bom, gente? É uma situação atípica. Vou contar um segredo para vocês. Essa é a minha primeira live solo. E dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade. Mas eu acredito que é importante para todos nós. Nós temos que enfrentar os nossos medos, enfrentar o novo de uma maneira mais tranquila e harmônica. Como nós vamos fazer? À medida que vocês forem sinalizando aqui embaixo tudo que vocês têm a necessidade, vocês me chamam que a gente vai tentar ao máximo simplesmente responder o que vocês precisam. Beleza? Tudo bem? Antes de mais nada, oi, meus queridos alunos, estou vendo, vocês estão entrando, que prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo enorme, morrendo de saudades de todos vocês. Sensacional, como eu sempre digo, uma delícia. Boa tarde, gente, boa tarde, que bom, todos vocês, ai que delícia, tô adorando, nossa. Muito bom, gente. Vocês vão engrandecer essa live. Vai ficar para sempre no meu coração. Então, como é que vocês estão se organizando com o tempo, nessa nova vida, nesse tempos de pandemia? Vocês acham que mudou alguma coisa? Deixaram vocês? Boa tarde, meus queridos alunos. Será uma grande aprendizagem estar com vocês todos. E como é que é para vocês essa questão do tempo? Pensando nisso, conversando com a professora Flávia, a professora Flávia é da ETEC, da Dona Escolástica Rosa, e ela me sugeriu que a gente trabalhasse esse tema tão importante que é a questão da administração do tempo. Por quê? Porque com os tempos da pandemia, isso tudo virou de cabeça para baixo. A gente está ao tempo inteiro preocupado e pensando o que eu vou fazer, como eu vou me organizar, como eu vou poder fazer todas essas nossas mudanças. Elzinha amada, morro de saudades de você, beijo enorme. Oi, Gabi, que bom ver vocês. Ai, são tanta gente maravilhosa que eu estou encantada. E virando de cabeça para baixo. Isso foi causando uma grande mudança. Nós tivemos que aprender de uma hora para outra nos organizar, tanto nas questões do nosso trabalho como nas questões da escola, enfim, deixou a gente de cabelo em pé. Como que a gente ia começar a fazer tudo isso? Essa home office que tanto mundo falou, tanto foi descrito, tanto todo mundo falando, ai, vamos lá, pessoal, a home office vale a pena, a gente vai cortar a fronteira entre o lado pessoal e o profissional. E ela veio, mas ela veio com tudo. Né? É home office que a gente fala do nosso trabalho, é home office com o pessoal que está estudando, é ensino à distância, tudo que se foi falado, parece que isso jamais chegaria tão perto entre nós e no fim chegou até demais, não é verdade? Edna, pode deixar, eu vou fazer o destaque da minha live
tá bom? Muito obrigada pela dica. Excelente, muito obrigada mesmo. Oi, Renatinha, seja bem-vinda. Oi, Aide. Nossa, gente, que coisa legal. Que coisa legal. O pessoal já está fazendo perguntas, que legal. O Iga Sérgio pergunta assim para mim: como que eles vão saber que nós estamos presentes? Esse é o grande segredo da nossa questão, da questão virtual. É a confiança que a gente determina e o compromisso que você estabelece de estar presente aqui na nossa live. Então isso foi imposto de uma maneira muito forte para todos nós na hora de nós administrarmos o nosso tempo. O mundo mudou de maneira drástica, não foi, Guadalupe? Acordamos mais tarde e dormimos muito mais. E o nosso horário cada vez mais nos alimentando de uma maneira que a gente não consegue dar conta de todas as nossas atividades. Meu Deus, como eu vou começar a fazer tudo isso? Isso tá me enlouquecendo. Muitas pessoas estressadas, muitas pessoas desencadeando dores musculares, dores de cabeça, e isso tem causado uma grande furacão dentro de nós, e isso não está sendo fácil. É um grande desafio que todos nós vamos ter que trabalhar no nosso dia a dia. E vamos ao que interessa. Se você administrar o seu tempo e se auxiliar nessa administração e nesse gerenciamento, você vai perceber que a sua produtividade vai aumentar. E uma dica excelente para vocês: o nível de ansiedade ela também minimiza. Só para vocês entenderem um pouco. Quando nós acordamos na nossa rotina anterior a esse processo de quarentena, a gente sempre acordava um pouco mais cedo para que a gente pudesse se organizar e estabelecer todos os planejamentos daquele dia. Não era assim? Quando você acorda atrasado, qual é a sensação que vocês têm? Me conta. Escrevam para mim. Qual foi a sensação de quando você acorda atrasado? Que tipo de coisa é essa? Ai, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Eu fico bufando, eu fico fazendo. Exatamente. É uma questão de vocês simplesmente mostrarem para nós a necessidade de que precisamos nos organizar no nosso dia a dia, no nosso tempo. Isso é muito importante. À medida, pessoal, só para terminar, só para sinalizar vocês, à medida que vocês forem fazendo seus comentários, eu vou tentando responder da forma mais natural possível. Porém, nós não vamos conseguir responder tudo de uma vez. Caso vocês precisem dessas informações, me mande no comentário, na minha própria página, que aí eu vou responder diretamente para vocês que não fiquem à deriva. Tudo bem, pessoal? Sabe que muitas vezes nós temos uma certa dificuldade. As dificuldades, elas precisam ser enfrentadas. Muitas vezes eu não vou conseguir atender a necessidade de todos. Eu simplesmente eu vou mostrar dentro do meu limite o que eu posso fazer. A live é algo muito novo, ele é diferente, então a gente tentou trazer algo novo e diferente para todos vocês, e essa diferença está aqui no nosso contato no dia a dia. Então vamos lá. A administração do tempo, ela simplesmente mantém a produtividade, tá? Essa produtividade, muitas das vezes, ela nos gera um pouco de
Desculpa, pessoal, eu estava lendo aqui do Marcos. Live sensacional, uma das melhores professoras da ETEC, muito obrigada pelo seu carinho, adoro você, Marcos. Oi, Yasmin, tudo bem com você? A Gabriele, nem quando tinha... Isso, 1 hora dentro do ônibus, eu me sentia tão exausta, exatamente com o tempo das atividades online, não é? Porque sabe o que acontece, Gabriele? Você está se distraindo dentro do ônibus, por incrível que pareça. A sua mente, ela não está voltada direto para uma tela de computador ou uma tela de celular. E isso é exaustivo. E quando você faz esse percurso de você sair da sua casa, mudar toda essa rotina, né? De sair de casa, pegar o ônibus, isso traz uma energia e uma reciclagem e você consegue dar uma relaxada, mesmo dentro do ônibus esperando 1 hora, e então aquilo vai te distraindo. Já dentro desse sistema EAD ou desse sistema home office, isso a gente não consegue fazer essa distração, é tudo muito automático e eu preciso o tempo inteiro estar atenta, prestando atenção para que nada ficasse falhando essa situação a respeito dessas atividades que a gente está realizando. E por isso a ideia de fazer a administração do tempo. Por quê? Porque a administração do tempo, ela minimiza essa ansiedade que nós sentimos todos os dias em relação às tarefas que temos que cumprir, em relação às nossas obrigações, os nossos deveres. Fora que há uma conciliação conectada, direta, com todas as atividades que nós tínhamos dentro de casa, e você simplesmente percebe que você não consegue se reconectar novamente como antes você fazia. Aquela reconexão, ela era mais sadia pelo sentido, nós tínhamos o contato social. Ter o contato social é uma necessidade humana, do ser humano, não tem como. Rodney, você é maravilhoso, tem feito um excelente trabalho também a respeito dessa tecnologia tão difícil e que de 1 hora para outra conseguimos abordar de uma maneira tão fácil. E isso, voltando, esse distanciamento nos gera uma grande estresse, uma falta de sensação de que eu não estou fazendo as coisas direito e uma cobrança muito maior. Eu tenho que confiar, eu tenho que simplesmente buscar o que é mais importante para mim, o que é mais certo para mim, para que eu possa cumprir com todas as minhas tarefas. Então, por isso que o distanciamento social, ele causa tantos danos à nossa convivência, porque o fato de você ter o tempo para pegar o ônibus, o tempo para você ter as suas aulas, o tempo para você ir ao banheiro, o tempo para você praticar as suas atividades dentro do trabalho, eu também tinha algo muito poderoso. Sabe qual era? Era o contato com o outro, com a outra pessoa. Então, quando eu estava estressado, eu vou dar uma tomada de água e vou conversar um pouquinho com o meu colega, com a minha amiga, para eu poder descarregar as minhas energias. Aqui dentro de casa, o único lugar que a gente consegue fazer essa situação é você fazer uma videoconferência ou ligar por telefone para você saber ou sentir a voz da pessoa e ela te dar a reprodução do que ela está sentindo naquele momento. Saiba que todos nós estamos passando por essa situação. E eu, mesmo sendo psicóloga, eu posso mostrar para vocês que também é bastante difícil. Para mim é pior, por quê? Porque eu adoro contato com as pessoas, eu adoro abraçar, eu adoro estar com as pessoas. As pessoas é algo importante para a minha vivência. A Laura
fez aqui, não consigo me fixar em uma atividade só, seja qual for. Sinto que isso me cansa. É verdade. Sabe por quê? Porque você está muito preocupada em querer cumprir com todas as suas tarefas. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma reconexão à sua nova rotina imposta nessa pandemia. Essa reconexão você pode levar por um outro lado. Quando você leva pelo lado negativo, aquilo vai te cansando, aquilo vai te consumindo e você não consegue se concentrar. Quando você leva pelo lado positivo, de que você vai aprender mais, de que você vai estar mais atenta às informações, isso vai gerar uma conexão mais favorável e aí sim você vai conseguir realmente lidar com todas as suas tarefas. É um desafio essa adaptação, não vou dizer que não é nada fácil essa readaptação, porém, preciso dizer uma coisa muito importante para você. Você simplesmente vai ter que se reorganizar e se reconectar fora daquela rotina que você tinha antes. Então, você vai ter que pensar na rotina atual. E essa rotina atual, gente, muitas vezes ela nos leva a algumas tentações, como por exemplo as distrações. Quando eu estou dentro de casa, eu lembro que eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer um brigadeiro, porque agora eu estou precisando de um brigadeiro para poder me acalmar, para poder relaxar. Aí você já se distrai e você não ficou atento para aquele momento que você tanto precisa. O que eu acredito é da seguinte forma: é uma técnica que eu uso onde a pessoa precisa estar 100% presente. Quando ela se dedicar ao 100% presente, eu estou aqui e o agora, eu vou dar mais atenção para essa tarefa e para esse exercício. Faça uma coisa de cada vez. Quando você fizer algo, uma coisa de cada vez, você vai conseguir se reconectar e se concentrar novamente naquela situação. Perceba o quanto isso vai facilitar esse trabalho de você conseguir entender o que é mais urgente, o que é mais importante para o seu dia a dia, tá? A Silvia me fez uma pergunta aqui, pessoal. Enquanto temos várias atividades a fazer com prazos estabelecidos, como administrar isso? Muito obrigado pela presença, professor José Luiz. Isso é muito importante mesmo. Como que a gente vai ter que administrar? Como eu falei anteriormente, você vai ter que fazer uma reconexão, mostrar para você que naquele momento eu estou 100% atenta para aquilo que eu vou fazer naquela situação. Então, por exemplo, eu vou me programar de que durante 4 horas, eu tenho que fazer o meu trabalho, né? As minhas atividades, as minhas ações que eu preciso estabelecer. Porque essas 4 horas já eram feitas durante a nossa rotina do dia a dia. Então, quando você se programa que aquele momento você vai fazer exclusivamente aquelas tarefas que já foi organizada por você, aí sim você vai conseguir administrar o seu tempo. Ok? Mais tarde, fiquem até um pouquinho mais tarde que eu vou passar os quadrantes do tempo. Os quadrantes do tempo, ele facilita muito para você identificar o que é urgente e o que é importante. O que não é urgente, o que não é importante. E isso você vai viver a vida toda podendo se organizar. Lembra da questão de você arrumar uma mala? Quem consegue arrumar uma mala? Escreva para mim. Como é que é essa mala para vocês? Como é que é? Como você vai se organizar? Me conta.
Estabelecer o que é primeiro é exatamente, eu preciso estabelecer o que é mais importante e o que é mais urgente. Por exemplo, vocês têm que fazer uma entrega de um relatório. Esse relatório tem data e horário para ser cumprido. Então, o que é mais importante? Faltam apenas 3 dias para eu poder entregar esse relatório. Então, eu vou me preocupar em cima desse relatório, desta tarefa. Ok? Eu tenho que fazer sim, vá uma lista e desta lista você vai linkar e através desses quadrantes você vai perceber e vai linkar o que é mais importante que eu preciso fazer hoje e sempre fazer de uma maneira onde você vai se organizar a respeito do seu dia que você vai fazer. Então eu vou acordar às 7 horas da manhã, vou tomar o meu café, eu vou fazer a minha atividade no prazo de 2 horas e depois desse prazo de 2 horas eu preciso dar atenção ao pessoal que está dentro de casa. Você vai dar essa atenção nesse prazo de meia hora e assim você organizando e listando desta maneira você vai conseguir provar para você mesmo que você consegue dar conta do seu recado. O menos é o melhor, exatamente. Quando eu me preocupo com uma única tarefa que eu estou fazendo agora, eu simplesmente estou fazendo o meu melhor. Qual é a minha tarefa hoje? É vir aqui fazer a live sobre administração do tempo. Eu não tenho que me preocupar com o som que está aparecendo no fundo, eu não tenho que me preocupar com com as distrações que vamos ter. Sim, Tiago, nós temos que fazer o grau, qual é o nível desta importância. Se ele é o nível maior de todos eles naquele dia, você vai ter que executá-lo. Quando você fizer isso, você vai estar desenvolvendo de uma forma bem tranquila e bem harmônica. Por quê? Porque muitas vezes isso gera um grande desgaste de tempo, porque eu fico procurando e tentando resolver todas as minhas emergências de uma hora para outra, e não é. Emergência, você precisa entender o que é mais importante. Se aquela emergência não for importante, você vai ter que ser bem assertivo, dizer que naquele momento você está ocupado e que assim que você estiver disponível, você vai entrar em contato com a pessoa. Só não vale esquecer de entrar em contato com ela. Tudo bem, pessoal? Então isso, falando de arrumar a mala, vocês conseguem arrumar uma mala de uma maneira extremamente produtiva, onde você precisa pôr todas as suas coisas que precisam estar dentro dela e com isso você ter uma mala perfeita e assim quando você precisar utilizar as suas roupas, ela vai estar no local certo e na posição certa. Vocês conseguem fazer isso? Caso vocês não consigam fazer, é baseado nesse exemplo de arrumar uma mala que a gente tenta fazer dentro da nossa própria vida, dentro da nossa rotina. Então, a mala, ela tem um suporte maior para você colocar todas as roupas que você precisa. Numa lista, numa agência, numa agenda, você também tem todas essas informações necessárias para que você possa linkar o que é mais importante, o que eu não posso deixar de fazer hoje, o que eu preciso fazer essencialmente hoje e deixando para trás aquelas tarefas que não são importantes e que não são emergenciais. E aí sim você vai te dar conta. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês. Lembra que no começo eu falei para vocês onde, querida... Oi, Henrique, tudo bem? Realmente, o estresse tem dado uma grande
ansiedade fora do normal dentro de nós. Então a gente também tem que trabalhar em cima disso. Por isso, a recomendação que eu faço é que você administrar o seu tempo de uma forma bastante eficaz. Isso vai minimizar a sua ansiedade e você vai conseguir realizar as suas tarefas. Lembrando, gente, que essas dicas, elas não precisam ser só em época de pandemia, pelo contrário, essas dicas, elas podem ser utilizadas pelo resto das suas vidas. Vocês têm o recurso do gerenciamento da agenda do celular. Faça um lembrete, peça para ele soltar um som, personalize algo que faça fácil para você poder olhar a sua agenda e verificar o que é mais importante. Os alunos, de um modo geral, têm uma grande dificuldade de administrar tudo isso dentro das suas obrigações que eles precisam. Então, como que eles vão fazer isso? Eles vão pedir ajuda para o gerenciamento da agenda eletrônica. Alguns ainda preferem a agenda de papel. Não deixe de usá-la. Use uma agenda que você consiga sinalizar o que é mais importante. Por isso que eu falo que a administração, ela alivia o estresse, ela alivia aquela sensação de que eu acordei atrasado e eu tô com o meu coração acelerado e a minha mente fica extremamente corrida. O que está acontecendo? Como a gente não está conseguindo administrar a nossa rotina atual, nova, a gente parece que acorda todos os dias com a sensação que estamos atrasados. E essa sensação de estar atrasado é isso que nos prejudica. Lembra que quando você chega atrasado no seu trabalho, quando você chega atrasado na sua escola, quando você chega atrasado no seu compromisso determinado, você simplesmente parece que veio e fala: meu Deus, tudo está dando errado. E não é por aí. Pelo contrário, a gente precisa sim entender a importância de que isso precisa ser reestabelecido. Quando você acorda atrasado, respira. Respira, se acalma. Fala assim para você mesmo: eu vou conseguir realizar as minhas tarefas. Ainda dá tempo. O dia tem 24 horas. É que muitas vezes eu não sei administrá-la de forma correta. Então você respirando e trazendo para você novamente a possibilidade de se recalcular e fazer as suas metas diárias, você vai dar sim muito conta do seu recado. Essa live Oliveira, né? A Anne, essa live a professora vai deixar gravado sim para vocês poderem reaproveitar, e toda vez que vocês tiverem uma dificuldade nessa questão de poder administrar o seu tempo, vocês podem estar olhando, e aqui eu vou deixando todas as dicas. Uma dica muito importante: fatores básicos e fundamentais para vocês administrarem o seu tempo. A primeira coisa que eu preciso entender: eu tenho que ter foco. A segunda coisa que eu preciso entender: eu tenho que ter disciplina. E por último, eu vou conseguir a produtividade. Então, toda vez que eu precisar de alguma coisa para me concentrar, eu preciso do foco, eu preciso da disciplina, eu preciso da produtividade para que eu possa conseguir realizar as minhas tarefas a mais importante possível. Pessoal, eu estou vendo aqui, só um minutinho, a gente já vai retomar. Muitas pessoas queridas que eu estou vendo, eu estou bastante feliz com a presença de todos vocês.
eu vou fazer essa publicação dessa live na minha página, no meu canal do YouTube. Então vocês também vão ter esse acesso, caso algumas pessoas estão tendo dificuldade de conexão, dificuldade de que esteja travando a minha fala, ela vai ser gravada e aí vocês vão ter essa possibilidade. Lembrando que tudo na vida a gente precisa ter foco. Uma outra coisa que a gente precisa entender é termos a flexibilidade e a vulnerabilidade aos erros. Ser flexível significa que eu possa me permitir a errar, a ser vulnerável a esses erros. E sabe de uma coisa? Quando a gente acredita que a gente pode aprender com os nossos erros, nós simplesmente vamos evoluir cada vez mais. E vocês vão perceber que essas atividades, elas são extremamente importantes para vocês poderem realizar todas elas. Preste bem atenção. Vocês têm uma tarefa a ser cumprida num período bastante extenso, tanto alunos quanto professores, como profissionais de um modo geral. Quando vocês estavam trabalhando, lembra da questão da ginástica laboral, onde eles pedem para vocês poderem fazer 15 minutos de exercício para que você possa desenvolvê-los de uma maneira positiva e de uma maneira bastante mais dinâmica? Então, você pode também fazer isso. Lembre-se, deixe uma xícara de chá do lado de você, deixe uma garrafa de água do lado de você. Isso tudo você vai ter que dar uma descansada, não que você está simplesmente se distraindo. Não, você vai descansar, recuperar a energia e voltar novamente para que você possa fazer aquelas suas tarefas. Lembra que quando a gente está fazendo uma tarefa e essa tarefa, muitas vezes, essa tarefa, ela simplesmente não consegue ter uma produtividade quando eu começo a ficar cansado, a ficar irritado, a ficar estressado, ela não tem produção nenhuma. Por isso que muitas vezes, em todos os locais aonde vocês trabalham ou estudam, tem sempre um cantinho para o café. O café é algo relaxante para trazer você novamente para o seu eixo, para você fazer uma limpeza e essa limpeza te trazer bons benefícios e esses benefícios simplesmente mostrar que você é desse jeito. Micaela, né? Micaela, uma ótima dica que você deu, deitar e dormir. Muitas vezes, outra dica que eu dou para vocês, preste bem atenção. Quando vocês estiverem muito cansados, olhando demais para a tela, para a tela do seu computador, para a tela do celular, vocês façam da seguinte modo. Vocês se acomodem num lugar bastante confortável, feche os seus olhinhos, faça uma programação na sua agenda eletrônica e fique descansando durante 1 hora. Uma sugestão que eu trago também é vocês também porem um fone de ouvido e escutar as músicas preferidas. E você vai se acalmando. Sinta a música, sinta o quanto ela pode te oferecer naquele momento. Você fazendo isso por volta de 30 a 60 minutos, você vai sim recuperar toda aquela energia que você precisa fazer, principalmente principalmente os alunos que precisam dar conta no trabalho, precisa dar conta em todas as atividades que os professores estão recomendando. Isso. Uma outra dica que eu também faço, você tem que contar
de 0 a 10. Uma meditação. Então, às vezes, você não está num lugar adequado para você poder fazer essa meditação. Então, você se acomode na sua cadeira, feche os seus olhinhos, põe uma musiquinha que você gosta e durante uns 10, 20 minutos, escute, sinta essa música. Você vai perceber o quanto isso vai te acalmar. Uma outra dica que também é muito importante para esses dias de pandemia é o alongamento, o exercício. A prática do exercício é muito importante para o bem-estar de vocês. Outra, a alimentação saudável também é fundamental para você também se sentir bem, para você se sentir relaxado e com isso você cada vez mais poder construir um ambiente muito melhor. Para quem tem que dividir esse ambiente com várias pessoas dentro de casa, é também uma tarefa extremamente difícil, mas tente acomodar-se e mostrar para o pessoal de casa, dentro da família ou dos amigos, se vocês moram com seus amigos, que naquele momento você precisa de descanso, você precisa realizar as suas tarefas de uma forma positiva e de uma forma eficaz para todos vocês. Então, o quanto isso é importante para todos vocês. E vocês, oi Dórica maravilhosa, sinto saudade de você, beijo enorme. Nossa, tanta gente, alunos queridos, sinto saudade de vocês, amigos queridos, sinto saudade de vocês, não vejo a hora de encontrá-los, abraçá-lo. Carlinha, que bom te ver, maravilhosa, muito bom. Flavinha, muito obrigada pela oportunidade, adorei. Mariazinha, minha amada sobrinha, você sempre minha, linda e incentivadora, muito obrigada. Obrigada, Vinícius, obrigada, Silva, meu marido maravilhoso que está aqui me acompanhando. Vivizinha, muito obrigado por você estar aqui também. Obrigado por todos. Simone, saudades de você, Si. E aí, ficam essas dicas para que vocês possam entender o quanto é importante. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Quando tudo isso terminar, a gente vai ter que se readaptar a essas situações. E essas situações, façam com calma. Faça de uma coisa de cada vez, porque isso faz que a gente possa se sentir cada vez mais feliz nas ações que nós estamos realizando. Isso é você gerenciar todos as nossas emoções, as nossas tarefas, as nossas atividades de um modo prazeroso, porque assim vocês vão ver que todos vão conseguir realizar dentro dos seus limites, mas respeite esses limites, isso é fundamental. Uma das coisas que eu preciso deixar é 7 dicas importantes para você poder administrar. Avalie o poder do seu desejo. O que você deseja nesse momento? O que eu preciso fazer para poder realizar nesse momento aqui e agora? O meu momento agora é fazer essa live, que todos possam entender, que todos possam ter o compromisso de estabelecer uma rotina muito mais sadia, muito mais saudável. Que delícia! Ai, muito obrigada. O som da minha voz acalma vocês. Que maravilha! Muito obrigada pela o seu carinho e o seu elogio. Isso me fortalece cada vez mais. Outra coisa que vocês precisam definir logo em seguida do poder do desejo é definir as suas metas. O que eu preciso cumprir hoje? O que é necessário para hoje? O que é urgente? O que é importante que eu preciso fazer e eu não posso deixar de fazer jamais?
Isso você vai estabelecendo e reconstruindo a sua rotina e vai transformando essa realidade de peso, de desespero em alento. E isso vai fazer que você cumpra com todas as tarefas que você precisa. Uma dica muito importante depois disso. Você vai ter que estabelecer quais são os compromissos que você não pode deixar de cumprir com a ajuda da agenda eletrônica. A agenda eletrônica, ela é fundamental para a gente poder se reorganizar e ela vai sinalizar, ela tem sinos, ela tem música e você vai entender. Quando você vai, por exemplo, marca uma informação no WhatsApp, ele personaliza o toque para você entender que aquela pessoa precisa falar com você. Faça da sua agenda essa mesma personalização. Algo muito importante que todos vocês precisam entender, muito mesmo, é a questão do uso da assertividade. Para quem não conhece essa palavra, significa a capacidade de eu respeitar os meus limites e dizer não. Eu tenho que aprender a dizer não. Eu não vou conseguir agradar a todo mundo. E isso é uma situação bastante importante que vocês precisam entender. Às vezes a gente quer agradar a todos, eu quero sempre ser o melhor, eu quero sempre não fazer tudo perfeito e às vezes isso não acontece. Lembra, nós somos seres humanos, somos passíveis a erros, precisamos errar para poder crescer e evoluir. Isso é muito importante. Toda vez que nós precisamos disso, nós precisamos se reconectar com a nossa mente e conseguir transformá-la em produção, em foco e principalmente em disciplina. Isso é fundamental, gente. Sabe, a quarentena, elas nos mostra alguns aspectos positivos. Esses aspectos positivos é o autoconhecimento que nós estamos, cada um, desenvolvendo para nós mesmos, onde mostrando que você precisa acertar daquela forma e precisa reavaliar que aquilo que você fez talvez não seja o melhor para aquele momento. Muito obrigado. Quem diz que eu não erro, mas pelo contrário, a gente erra sim, e é através dos nossos erros que a gente vai evoluindo e vai completamente mostrando a nossa capacidade de ser humano nessa evolução. Além da assertividade, eu preciso também mostrar para vocês poderem se concentrar. Lembra quando eu falei para vocês que vocês precisam estar 100% presente? Lembra? Essa questão é você fazer uma blindagem no seu ambiente. Você vai poder calcular qual é o melhor local naquele momento que você precisa estar para você poder realizar todas as suas tarefas. Isso é extremamente importante para vocês e vocês vão conseguir perceber o quanto essa blindagem vai te dar uma tranquilidade, uma concentração e uma interrupções que você não vai precisar acontecer. Então você não vai se distrair, beleza? E por último, gente, depois que você fez toda essa sua tarefa, você simplesmente faça um treino mental e após que você realizar esse treino mental, dê um prêmio para você mesmo, dê um próprio elogio e fale, se cumprimente, eu consegui cumprir com toda a minha tarefa que eu precisava nesse momento. E isso vai fortalecer cada vez mais vocês. Uma outra dica que eu digo é vocês formarem um quadrante dentro de vocês, ou melhor, pegue um papel, forme um quadrado. Nesse quadrado, divida ao meio, tá? Aí você vai ter o quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, quadrado 4.
Isso vai ajudá-lo a organizar muito, mas muito sobre suas tarefas mais importantes que você precisa realizar. Todas as coisas que são mais importantes, você vai colocar no quadrante que é mais importante. Todas as tarefas que são mais urgentes, você vai colocar você vai conseguir medir o que é urgência e o que é importância. Voltando ao nosso quadrante, você vai perceber que você tem assim, esse primeiro quadrante, você vai colocar as coisas urgentes e importantes. Nesse segundo quadrante, você vai colocar as coisas importantes, mas só que elas não são urgentes, ok? No quadrante de baixo, você vai colocar as coisas que são urgentes e elas não são importantes, ok? E no último quadrante, você vai colocar o que não é importante e que não é urgente. Lembrando que o primeiro quadrante é aquelas tarefas que elas não podem ser adiadas. Então a gente dá o nome de adiador. O que significa? Eu tenho que fazer de qualquer jeito aquela tarefa para dar conta do meu recado, ok? A tarefa do quadrante 2 eu vou dar o nome de priorizador. Por que priorizador? Porque eu vou tentar priorizar determinadas tarefas que são importantes e que elas não são emergenciais naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa que eu preciso cumprir que é para entrega na semana que vem. Se eu tenho essa tarefa, eu só vou me organizar no sentido de planejar o dia que eu vou fazer essa tarefa. Por exemplo, eu tenho para a semana que vem, então eu tenho 7 dias. Dentro desses 7 dias, eu posso calcular que de 3 a 4 dias eu posso fazer a minha tarefa e deixar uma brecha para que, caso aconteça algum imprevisto, essa tarefa ela já foi organizada. Então perceba que você tem 7 dias para você poder se organizar. Num período de 3 a 4 dias você executa, ela é importante, mas ela não é emergencial, beleza? No quadrante daqui de baixo, onde as tarefas são urgentes, mas não são importantes, é aquele que eu só digo sim. Então, por exemplo, tocou um telefone. Esse telefone não é da sua casa, não é do seu trabalho, não é a respeito das suas atividades. Ele é um telefonema simples, então você simplesmente não vai perder tempo com esse telefonema. Entenderam? Então você não pode perder tempo com problemas menores, mas sim com aqueles problemas que muitas vezes geram pressão e você precisa realizá-los, ok? E por último, nós temos um quadrante irresponsável. É aquele que a tarefa não tem tanta importância, as pessoas vão se conectando e ficam perdendo horas e horas nessa conexão e às vezes não houve nenhuma produtividade. Então isso você deixa de fazer naquele momento quando você estiver fazendo a sua tarefa. Ok? Esse quadrante você pode utilizar para o resto da sua vida. Como estabelecer o que é importante? Importantes são aquelas coisas principais que você precisa cumprir. É uma missão e uma meta e um propósito que você tem que cumprir naquele momento. Então essa é a tarefa importante que não pode deixar de fazer. A urgência é aquelas tarefas que muitas vezes você precisa fazer do pronto atendimento. Aquela pessoa que te liga, te pede para fazer tal coisa e fala, é para amanhã, ou é para ontem. Isso, você simplesmente se reorganiza e mostre que isso não se deve fazer, ok? Uma das coisas que eu preciso deixar para vocês é o seguinte: todos esses quadrantes a gente trabalha o tempo inteiro nas nossas vidas. Só que eu vou deixar uma reflexão para vocês e para que vocês respondam para mim.
qual é o quadrante que você está passando a maior parte da sua vida nesse momento. Pode ser aqui, escrevam aqui embaixo, assim eu vou conseguir responder para vocês. Qual é o quadrante que você mais está preocupado, mais você está envolvido para poder administrar o seu tempo? Pessoal, antes, fora do planeta Terra, é mesmo. Muitas vezes a gente, quando fica fora do planeta Terra, é uma coisa que deixa a gente totalmente alienado, mas pelo menos a gente consegue ter um pouco mais de calma. A minha amada madrinha, sobrinha, ela fica no primeiro quadrante. Perfeito! Você sempre vai manter o equilíbrio das suas atividades permanecendo nesse quadrante. Lembre-se que muitas vezes a vida nos dá muitas lições e essas lições elas precisam ser adquiridas. Isso. Então, diminuir os trabalhos vai ser um pouco difícil. A tendência do home office é sempre aumentar cada vez mais as nossas construções e os nossos horários. E isso, dessa forma, administrar as nossas tarefas vai conseguir conciliar e você vai conseguir dar conta do recado de todos vocês. Não só os alunos, os professores, os profissionais de um modo geral, eles todos estão extremamente preocupados com a questão de como ele vai dar conta de todo esse trabalho. Eu gostaria de deixar uma poesia para vocês, que eu gosto muito, e que é do Braulio Bessa. As poesias dele são transformadoras, e eu tenho trazido muito para o meu autoconhecimento e para o meu dia a dia na execução das minhas tarefas. E isso tem me ajudado bastante, e eu tenho aprendido bastante. Jéssica, parabéns, você continue no primeiro quadrante, isso vai fortalecer cada vez mais a sua administração do seu tempo. Parabéns. O nosso poema é o seguinte: recomece, refaça, relembre o que foi bom, reconstrua, redescubra, reaprenda quando errar, rebole, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Então, todos os dias nós vamos estar recomeçando, seja a uma tarefa, seja um abraço, seja um relacionamento, seja um ano, não importa. Todo dia nós estamos, a cada momento, refletindo e avaliando todos vocês. E isso é muito importante, que você entenda esse recomeço. O recomeço é todo dia quando eu acordo e simplesmente eu mostro a minha capacidade de agradecer que eu tenho mais um dia para cumprir todas as minhas tarefas. E olhe, é muito agradável. Como eu digo e disse em outras lives, eu todo dia acordo, vou na janela e simplesmente eu falo: bom dia, dia. Mais um dia de tarefas a serem cumpridas, que me dê paz, que me dê harmonia e que eu consiga realizá-los. Caso não dê tempo, não há problema nenhum. Eu simplesmente vou ter a possibilidade de fazer de uma outra forma. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa live. Foi um grande desafio para todos vocês, para mim principalmente, poder participar e vocês poderem entender o quanto é importante essa administração do tempo do nosso dia a dia. Um prazer enorme, não vejo a hora de poder encontrá-los novamente para poder
abraçá-los, beijá-los. Mas por enquanto, isso eu não consigo. E para deixar um recadinho para que vocês jamais esqueçam da professora Vera, lembre-se, todos vocês são sensacionais. E a vida, ela é sensacional. Sabe por quê? Porque todo dia eu tenho emoção, eu tenho sensações que eu preciso administrá-la, que eu preciso planejá-la para que eu possa conquistar tudo aquilo que eu desejo. E vocês também têm tudo isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Amo todos vocês. Muito obrigado pela presença. Um beijo, pessoal.